Olá pessoal, graça e paz, shalom, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, guardados no Senhor. E estamos aqui em mais um Boletim da Fé, um boletim que vai trazer inspiração para a tua vida, porque vamos falar da Palavra de Deus. E estamos com essa proposta de falarmos sobre as matérias do Rema, né? O Boletim da Fé do Rema, ou seja, dá um gostinho daquilo que se tem no Rema, daquilo que a gente aprende no Rema. O Rema mudou a minha vida, o Rema é um alicerce para você que quer crescer, para você que quer servir ao Senhor no mais alto nível de excelência. Amém? Então, é essa a proposta e a gente está aqui para ensinar uma matéria poderosa, irmãos, que me abençoou demais e que eu tenho o prazer de ensinar ela, que é submissão e autoridade. É uma matéria que me chocou para o lado bom, ou seja, me trouxe para um lugar de obediência, um lugar de acatar com mais mansidão aquilo que o Senhor tem para a minha vida. E viver em uma comunidade onde a gente tem, como nossa igreja local, nós temos as nossas autoridades, temos os nossos líderes. E quando você aprende sobre essa matéria, você primeiro vai aprender a se submeter a Deus, a sua palavra e as autoridades que Deus estabeleceu para abençoar a tua vida. Mas vamos orar. Pai, muito obrigado, Senhor, por este dia. Muito obrigado por esta oportunidade, Pai, que temos de estudar a Tua Palavra, de sermos influenciados pela Tua Palavra, pela unção do Teu Espírito, Pai. E nós Te louvamos porque sabemos que princípios são o alicerce da nossa vida cristã. E precisamos, Pai, aprender mais de Ti. Vem com a Tua unção, com a Tua graça, Pai, sobre nós, neste tempo que estaremos aqui no Boletim da Fé, Pai. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Shalom. Então, como eu falei, nós vamos estudar um pouco. Não dá para abordar toda a matéria, porque temos 8 aulas no Rema, né? Então, vamos trazer alguns pepitas aqui para você, para que você possa acender esse desejo, porque nós estamos com a matrícula aberta do Rema ainda, então você pode ir para o Rema, pode se matricular, pode participar. Então aqui são coisas que vão aquecer o teu coração. Se você já fez, vai reavivar no teu coração. Se você ainda não fez, esse desejo vai brotar. Então vamos lá, né? E o que é autoridade? A autoridade, irmãos, você precisa entender que a autoridade é um poder delegado. Nós não temos autoridade em nós mesmos. Nós temos autoridade porque alguém nos deu. E quem nos deu essa autoridade foi o Senhor, desde quando criou o homem. Ele disse, dominai. Deus não se incluiu no seu sistema de autoridade. Deus delegou a autoridade ao homem, quando criou lá em Gênesis. E a autoridade é esse poder delegado. E uma das coisas que me ajudou muito é que eu não posso viver no reino de Deus com uma mentalidade de democracia, irmãos. Porque a democracia sempre se discute e se coloca à prova pela maioria. Mas Deus não trabalha como um democrata. Deus é o rei. Ele tem um reino e esse reino, nós estamos nele. Nós fomos libertos do império das trevas e fomos transportados para o reino do Filho do seu amor. Então nós estamos no reino de Deus. E assim como o mundo é chamado império das trevas e existem o sistema do mundo, em Efésios fala que não vivemos mais, né, como o sistema desse mundo, como os gentios vivem, né, nós não vivemos mais em sistema, no império das trevas, e vivemos no reino. E o reino de Deus, irmãos, não é um reino sem lei. Amém? É um reino onde se tem leis. Embora nós estamos na nova aliança, na aliança da graça, em superiores promessas, mas existem leis no reino de Deus. A lei do amor, a lei da fé. Então precisamos entender que Deus estabeleceu princípios para serem observados. Então eu não posso ter esse entendimento de que estou no reino de Deus e não tenho regras, não tenho princípios. Então Deus tem uma forma de trabalhar e Deus, ele trabalhou com um sistema de autoridade. Jesus falou, irmãos, em Mateus capítulo 28, no versículo 18, Jesus falou assim, Jesus aproximando-lhes, falou-lhes, dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Então, Jesus, ele veio com um manto de autoridade. E esse manto de autoridade, por que Jesus teve que vir com um manto de autoridade? Porque Jesus veio e foi ungido para destruir as obras do inferno, as obras do diabo. Jesus veio com essa missão de destruir as obras do inferno. Então precisamos entender, irmãos,
que esse manto que estava sobre Jesus, ele está sobre a igreja. Ele está sobre eu, está sobre você e está sobre o corpo de Cristo. É tanto que no versículo 19 ele diz: ide, portanto, fazeis discípulos. Então, não existe ide sem autoridade. Para você ir, você tem que ir debaixo de uma autoridade. Então, Jesus ele trouxe para nós novamente essa posição que Adão perdeu por causa do pecado. Lembra que eu falei que em Gênesis Deus criou o homem e disse dominai. Então, essa posição de autoridade, o Adão pecou e foi tirado dessa posição de autoridade. Mas Jesus veio resgatar essa posição de autoridade que nós temos. Então, precisamos entender que quando Jesus falou, toda autoridade me foi dada, e disse ide, é porque é preciso fazer a obra, fazer aquilo que Jesus nos chamou para fazer debaixo de uma autoridade. Não é autoridade sobre as pessoas, mas autoridade sobre os demônios, autoridade sobre o inferno, autoridade sobre todo aquilo que se opõe à palavra de Deus. Então a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra principados e potestades. Então precisamos usufruir e ter revelação dessa autoridade. Por isso que nós nunca chegamos por baixo, sempre chegaremos por cima. Por quê? Porque essa autoridade está sobre nós. Em Romanos, capítulo 13, no versículo 1, ele diz: todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. Primeira coisa que eu queria falar com você é que toda autoridade ela foi instituída por Deus. Mas nem toda autoridade foi colocada naquela posição por Deus. Existe uma diferença muito grande e as pessoas não entendem isso. Existe uma confusão no corpo de Cristo, porque a gente precisa ter esse entendimento de que o princípio de autoridade ele foi estabelecido não pelos homens, irmãos. O princípio de autoridade foi estabelecido pelo próprio Deus para a humanidade. Amém? Então, nem toda autoridade ela foi colocada naquela posição, certo? Por Deus, foi pelos homens, através do voto, né? E na maioria dos países, através do voto. Então, o povo escolhe as autoridades. Então, por isso que nós precisamos entender que a partir do momento que aquela autoridade é eleita e ela está investida naquele cargo, nós devemos nos submeter. Ele é digno da nossa honra. Ele é digno das nossas orações. Ele é digno, amém, do nosso respeito, independente da posição política dele. Podemos não concordar com algumas coisas, mas isso não faz de mim e de você uma resistência à autoridade. Não, nós devemos orar para que os princípios da palavra se estabeleçam. A Bíblia fala que Deus pode inclinar o coração do rei. Ou seja, como é que Deus inclina o coração do rei? Através da igreja, através das orações, Deus vai inspirar as autoridades a ter decisões sábias, decisões que vai abençoar o povo e não trazer uma anarquia, não trazer um sistema, irmãos, pior do que o mundo já está. Então, cremos em autoridades que vão ser o coração de Deus para a humanidade. Amém? Então, nossas orações é que vai regar isso. Então, a Bíblia não dá uma sugestão. Todo homem, se quiser se achar interessante, esteja sujeito às autoridades. E essa palavra aqui, sujeitar-se, irmãos, é a palavra deixar-se dominar. Então, o que é isso? Essa sujeição que nós devemos ter às autoridades, independe da minha vontade e da sua vontade. Nós devemos nos sujeitar, porque debaixo da sujeição, quando nós nos submetemos às autoridades, nós vamos colher as bênçãos de Deus na nossa vida. Os benefícios vêm de Deus e não dos homens. Nossa confiança está em Deus e não dos homens. Amém? Então a Bíblia diz, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus. E as autoridades que existem foram por ele instituídas. No verso 2 diz, de modo que aqueles que se opõem à autoridade resistem à ordenação de Deus. Glória a Deus, irmão. Resiste à ordenação de Deus. Eu não sei você, mas eu não quero resistir nada de Deus na minha vida. Pelo contrário, eu quero tudo aquilo que Deus tem para a minha vida. Eu preciso ter um coração manso para receber. Amém? E a mansidão é o que vai nos colocar nessa posição. É uma ferramenta da submissão. Amém? Então, de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste
a ordenação de Deus. Então vimos que você não se submete à autoridade, você não honra a autoridade porque você quer. Você honra a autoridade, você submete porque a palavra nos determina. Irmão, não é uma sugestão. Não, irmãos, não é uma sugestão. É uma ordenança. Ela está dizendo aqui, ó, é no imperativo, todo homem esteja sujeito às autoridades superiores, independente se ela seja boa ou seja ruim. Mas nós devemos nos submeter. E vamos ver lá na frente que existem as formas de nós nos submetermos. Amém? Eu achei interessante essa versão, The Passion, a versão Romanos 13, nessa versão. Ele diz, cada pessoa deve submeter-se e apoiar as autoridades a seu respeito. Pois não pode haver autoridade no universo a não ser por nomeação de Deus. Glória a Deus. Por nomeação de Deus. O que significa que todas as autoridades que existem foram instituídas por Deus. Assim, resistir à autoridade é resistir à ordem divina de Deus, o que resulta em consequências severas. Amém? Então, quando você resiste à autoridade, você vai trazer prejuízos para a tua vida. Então, precisamos estar alerta a isso e nos submeter à autoridade. E 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 13, aleluia, no Rema, irmão, você vai abrir muita Bíblia, é muito texto bíblico para trazer fé para o teu coração, porque, irmãos, por exemplo, nós não nos submetemos a autoridades pela carne, nós nos submetemos à autoridade pela fé. Tudo é pela fé. Por que é pela fé, Rodrigo? Porque eu não estou me submetendo porque eu quero. Eu estou me submetendo porque eu creio nessa palavra. E porque eu creio nessa palavra, eu me submeto. Aleluia? Então é por fé, irmãos. É por fé. Então 1 Pedro 2, versículo 13, diz assim, sujeitai-vos a toda instituição humana por causa do Senhor. Louvado seja o Senhor, irmão. Eu acho isso tremendo, porque Deus foi que estabeleceu esse princípio. Não é invenção humana essa questão de autoridade. É invenção de Deus. E tudo que Deus inventou é bom, irmãos. É maravilhoso. Então, por causa do Senhor, quer seja ao rei como soberano, quer as autoridades como enviadas por ele, tanto para o castigo dos malfeitores, como para louvor dos que praticam o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que pela prática do bem façais emudecer a ignorância dos insensatos. Como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto da malícia, mas vivendo como servos de Deus. Tratais todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus, honrai o rei. Aleluia. E aqui diz, olha, como livres que sois, não usando todavia a liberdade por pretexto de malícia. Irmão, o mundo vai dizer que eu e você, nós somos presos, porque obedecemos a palavra, porque honramos a palavra. Pelo contrário, nós somos livres. Nós somos livres porque Jesus nos fez livre e porque somos livres nós podemos obedecer. Porque um escravo, como é comparado a um pecador, o homem do mundo, o escravo ele só faz aquilo que manda. Mas nós, como os livres que somos, obedecemos por voluntariedade essa palavra. Deus não obriga, irmãos, a você nem a mim a praticar a palavra. Mas Ele garante, se você praticar, você vai colher os frutos dessa prática. E quando nós entendemos isso, nós nos submetemos com mais mansidão. Nós submetemos por revelação, irmãos. Amém? Quando eu comecei a entender sobre essa questão da autoridade, eu disse, rapaz, por que Deus fez isso? Irmãos, a Bíblia diz que a autoridade, para quem anda correto, é bênção. O que é que quer dizer isso? A autoridade é saudável para mim e para você. Misericórdia, irmão, se eu vivesse dentro de uma congregação como nós temos aqui na Zona Norte, sem um pastor, sem o nosso pastor Humberto e Cristiane, para nos moldar, para nos trazer o coração de Deus para a nossa vida. Mas isso só flui de uma forma saudável pela honra. Então precisamos honrar as autoridades, para que o que é divino da autoridade possa me tocar e tocar você. Então é honra, por isso que ele diz, honrai ao rei, ele diz no versículo 17, 1 Pedro, capítulo 2, versículo 17, tratai todos com honra, amai os irmãos, temei a Deus e honrai ao rei. Então se você quer colher frutos de uma paternidade, se você quiser colher frutos de uma autoridade que está sobre a sua vida,
Você tem que tratar com honra. E tratar com honra, irmão, não é falar mal, não é só obedecer na presença, porque tem pessoas que só querem obedecer às autoridades na presença. Mas o nível maior de honra é exatamente na ausência. É quando a autoridade não está, mas ela confiou a você e você obedece. Você faz aquilo que foi designado. Você está andando no mais alto nível de honra. É quando a autoridade não está. Amém? Então, a autoridade é algo criado por Deus. O reino de Deus é constituído por meio de um sistema de autoridade. Jesus, irmãos, ele se submeteu a uma autoridade. E foi, Rodrigo, foi. Jesus se submeteu a João Batista. Jesus não tinha ainda iniciado seu ministério. Ele, após o batismo nas águas e no Espírito Santo, foi que ele começou o seu ministério. Então ele foi ao Rio Jordão, amém? E lá encontrou com João Batista. E João Batista até estranhou, porque João Batista, eu não sou digno nem de atar suas sandálias. Mas Jesus disse, não, eu preciso ser batizado por você. Por quê? Porque o profeta que estava em atividade era João Batista. Ele veio preparar o caminho da vida de Jesus. Então, o manto estava sobre João Batista. Então, Jesus precisou se submeter à autoridade de João Batista para que aquilo que estava designado para Jesus pudesse começar debaixo de um manto de autoridade. Porque Jesus saiu do batismo, foi ser tentado 40 dias e 40 noites pelo diabo. Irmãos, e Jesus não abriu, Jesus permaneceu firme, porque ele entrou debaixo do poder do Espírito Santo e saiu debaixo da autoridade do Espírito Santo. Então precisamos ter esse entendimento, precisamos ter essa revelação no nosso coração, que o próprio Jesus, quando sabe que Jesus ele se esvaziou de toda a sua divindade, Jesus operou como homem, irmãos. Jesus não operou como Deus. Jesus é Deus, mas aqui na terra ele operou como homem ungido. E a forma como Jesus respeitou as autoridades, Jesus nos criou um padrão, nos criou um modelo de vivermos aqui na terra. E esse padrão é honrarmos as autoridades. E eu quero te dizer, irmãos, todo engano na tua vida e na minha vida, dizer que a autoridade é coisa do diabo, ou a gente como é que eu posso dizer? É menino porque temos que ter uma autoridade, conversa, isso é coisa do inferno, mentira, sugestão do diabo. Nós precisamos entender, Deus instituiu autoridades sobre nossa vida. Nossos pais é uma autoridade, nossos pastores são autoridades, nossos líderes civis são autoridades, nossos líderes militares são autoridades, então temos autoridades, irmãos. E eu acho interessante porque Deus não disse só honrais as autoridades superiores. Nós devemos honrar as autoridades superiores, nós devemos honrar aqueles que estão ao nosso lado, como autoridade do mesmo nível, e nós devemos tratar em honra aqueles que estão debaixo da nossa autoridade. Então, é um nível de atuação que você precisa compreender no teu coração sobre a autoridade. A autoridade procede de Deus, do coração de Deus, irmãos. E o que é submissão? Submissão, a gente pode ver um pouco lá em Tiago, capítulo 4, no versículo 6, aleluia, no versículo 6 diz assim, ó, Tiago capítulo 4, versículo 6 diz assim, antes, ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Eu acho interessante porque a Bíblia diz que quando nós tratamos sobre a autoridade, ele diz que se nós, em Romanos capítulo 13, no versículo 2, ele diz que de modo que aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus. E em Tiago ele diz que resiste ao diabo. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo. Irmãos, a gente deve resistir ao diabo e não às autoridades. Nós não devemos resistir a autoridades. Nós devemos nos submeter às autoridades e ao diabo nós devemos resistir. O que é essa palavra resistir? É opor-se, é colocar-se contra. Irmãos, nós fomos ungidos para nos colocar contra as obras infrutíferas do diabo, do inferno, do sistema do mundo, do império das trevas, e não contra as autoridades, independente se elas estão agindo bom aos seus olhos ou ruim aos seus olhos. Mas devemos nos submeter. Amém? Então, submissão está ligado, irmão, ao coração, a uma atitude de coração. Amém? A resistência está ligada a um coração soberbo. A submissão está ligada a um coração humilde.
Podemos ver isso como vimos aqui em Tiago capítulo 4. Deus dá, antes ele dá maior graça, pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Irmão, quando você decide se submeter, a graça vem com você. Amém? A graça vem com você, porque Deus dá graça aos humildes. E quem se submete demonstra uma atitude de humildade. Você pode dizer isso? Quando eu me submeto, eu demonstro uma atitude de humildade. E aquele que resiste demonstra uma atitude no coração de soberba. E a Bíblia diz que Deus resiste, amém, aos soberbos. Aleluia! Deus resiste ao soberbo. Então, a recompensa daquele que resiste é oposição de Deus. A recompensa daquele que se submete é ser exaltado por Deus. Aleluia! Aleluia! Um insubmisso sempre andará ofendido. Irmãos, quando você procurar alguém que está, e você perceber que alguém está em insubmissão, resistindo a uma autoridade, pode procurar que ele tenha ofensa ou amargura no coração. Ele tem ofensa ou amargura no coração. O submisso sempre andará em honra com Deus, com as pessoas que estão acima, ao lado e abaixo. Então, a nossa honra e a nossa submissão não deve ser relativa no sentido de só quem está acima. Não. A nossa honra é com todos aqueles que fazem parte do corpo de Cristo, irmão. Os que estão acima, os que estão ao lado e os que estão debaixo da nossa autoridade. Nós devemos tratar com honra. Então, eu queria que você entendesse, e esse aspecto é muito importante, a diferença entre submissão e obediência. Aleluia! Submissão é diferente de obediência. E eu vou te dizer aqui por quê. A submissão, como eu falei, é uma atitude do coração, tem a ver com as nossas atitudes para com as autoridades. Submissão tem a ver com as nossas atitudes para com as autoridades. A obediência é o ato que se pratica, tem a ver com as nossas ações em relação às autoridades. É diferente. Para com essas autoridades, nós nos submetemos. A obediência é com relação às autoridades. Eu vou te mostrar. A submissão ela é absoluta. Não existe submissão relativa. A submissão às autoridades, ela é, aos olhos de Deus, ela é absoluta. Enquanto a obediência é relativa. Por quê? Porque você pode se submeter e não obedecer. Me diga um caso, Rodrigo, que eu posso me submeter e não obedecer. Quando a sua autoridade pede algo a você que vai de encontro à palavra. Então você se submete em honra, mas você não deve obedecer. Por quê? Porque aquilo que a sua autoridade, que está sobre a sua vida, pediu para você fazer, está em desacordo com a autoridade, com a palavra, com a autoridade da palavra. E a autoridade máxima na nossa vida é a palavra de Deus, irmão. Então, nossa obediência ela tem que ser relativa. Amém? E a submissão é sujeitar a vontade de outra pessoa que envolve sofrimento. Irmãos, nós não vamos enganar você, porque se submeter requer sofrimento. Por quê? Porque você vai precisar controlar a sua carne, você vai precisar muitas vezes estar num lugar que você não quer aos seus olhos, mas você quando anda em submissão, em obediência, a graça chega para você. Eu estou lhe dizendo isso por quê? Porque Jesus, a Bíblia diz que nós devemos aprender com os sofrimentos de Jesus. Jesus se submeteu, irmãos. Ou você acha que Jesus falou quando Pilatos perguntou a Jesus, Jesus disse, olha, toda a autoridade me foi dada. E toda a autoridade que está sobre você procedeu de Deus. Então Jesus podia arrebentar tudo, irmão. Jesus podia fazer, mas Jesus não agiu dessa forma. Jesus tinha autoridade, mas a autoridade que estava sobre ele ali era Pilatos, eram aquelas autoridades. Então ele se submeteu. Você não viu Jesus debatendo, Jesus em contenda com aquelas autoridades. Não. Jesus, como cordeiro mudo, ele simplesmente seguiu o que as autoridades estavam pedindo para fazer. E estava dentro do propósito que Jesus estava para cumprir. Aleluia! Então aprende isso. Submissão é uma atitude do teu coração. É uma atitude do teu coração. Então não pensa que só porque você também está obedecendo, que você está andando em submissão. Você precisa entender isso. As duas coisas precisam estar juntas para que isso surta efeito no reino do Espírito. O que é isso? Uma atitude submissa pelo coração e a obediência completa. Amém? Então, submissão ela é absoluta, obediência ela é
relativa. E graças a Deus por isso, irmão. Graças a Deus por isso. Então eu queria falar para você 5 formas de se submeter a Deus e às esferas de autoridades. Então existe a submissão à palavra de Deus, é a primeira de todas. Então ela é o nosso esteio, ela é o nosso fundamento, ela é a verdade absoluta na nossa vida, é a palavra de Deus. Submissão ao Espírito Santo, a Bíblia diz que nós não devemos resistir ao Espírito Santo. Não resistis ou não entristeçais o Espírito Santo. Então precisamos nos submeter ao Espírito Santo atuando dentro de nós, forjando o nosso caráter, forjando aquilo que precisa ser consertado. Então precisamos não resistir à autoridade do Espírito Santo. E submissão à sua própria constituição, que é isso? A carne, irmão. Precisamos mortificar os feitos da carne. Precisamos fazer com que a carne perca a sua força. Como a gente faz isso? Vivendo pelo Espírito. Aqueles que se inclinam para a carne, inclinam para a morte, mas aqueles que se inclinam para o Espírito, amém, colhe vida, colhe vida. Então existe a submissão às autoridades civis e no seu trabalho, por exemplo, existem autoridades civis e no seu trabalho, nós devemos nos submeter a essas autoridades. Submissão às autoridades eclesiásticas, como no caso da nossa igreja, existe o nosso pastor Humberto e Cristiane. Então devemos nos submeter, não só a ele, mas todo o corpo pastoral, os seus líderes, nós devemos andar em submissão a eles. Submissão às autoridades do lar. Seu pai, sua mãe é uma autoridade dentro da sua casa. O marido honrando a esposa honrando o marido. Então a esposa honra a autoridade do marido, o marido honra a posição da esposa como auxiliadora, como aquela que está junto com você para cumprir o propósito de Deus na sua vida. E submissão aos irmãos em Cristo. A Bíblia diz, irmãos, e esse ponto eu estou já finalizando, já caminhando para a gente finalizar, e eu queria tocar nesse ponto, submissão aos irmãos em Cristo. Irmão, a Bíblia diz, se nós não amamos, amém, se nós não amarmos a quem a gente vê, como a gente vai amar a Deus a quem não vê? Então precisamos entender que você precisa amar o seu irmão. Você precisa andar em amor, andar em honra com o seu irmão. Porque, irmãos, não adianta você dizer que eu não honro. Como você vai honrar a Deus? Se você não honra, é o mesmo princípio. Se você não honrar o seu irmão, você não tem como honrar a Deus. É forte isso, mas é a verdade. Vai trazer libertação para você e sempre traz libertação para a minha vida. Por quê? Porque eu preciso amar o próximo. Quando eu amo aquele que eu vejo, quando eu honro aquele que eu vejo, eu vou amar e honrar a Deus. Aleluia. Então, irmãos, isso é um pouco do que a gente vê, amém, de submissão à autoridade. Eu acho tremendo e tem tantas outras coisas, irmãos, que a gente poderia tratar aqui, tocar aqui, te inspirar. Mas eu quero te dizer, irmãos, que aquele que anda em submissão às autoridades anda debaixo da bênção, anda debaixo de uma condição onde Deus vai te favorecer. Amém? Então não anda em rebeldia, porque rebeldia procede do inferno. É um princípio do inferno criado pelo sistema. O império das trevas, de fato, é regido pela rebeldia. Mas a Deus, o sistema, o reino de Deus, é movido pela autoridade. Amém, irmãos? Eu queria orar pela tua vida. Muito obrigado pelo seu tempo. Muito obrigado por você estar conosco, honrando esse tempo do Boletim da Fé. Eu creio que cada homem e mulher de Deus que tem passado aqui tem deixado uma semente incorruptível no teu coração. Amém? E eu queria orar pela tua vida. Pai, no nome de Jesus, quero orar, Pai, por cada irmão que está aqui, cada parceiro, cada um que está ouvindo essa palavra, Pai. Eu creio que ela vai frutificar. Ela trouxe libertação. Ela trouxe, Pai, refrigério. Eu creio, Senhor, em um tempo poderoso na vida dos meus irmãos. E aqueles que quiserem fazer o rema, eu creio numa graça, em provisão financeira chegando na tua mão. E todas as coisas cooperando para esse propósito. E semana abençoada, fica com Deus. Shalom.